Vos saudamos essa manhã em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia desse, o dia em que Cristo saiu dentre os mortos. Dia glorioso, vitorioso. O dia da libertação do homem. Quando ele ressuscitou, nos justificou. Eis-nos aqui glorificando, exaltando ao seu santo nome. Porque não fosse Jesus Cristo. É por isso mesmo o apóstolo Paulo poderia dizer: se Jesus Cristo não ressuscitasse, mesmo a nossa fé, mesmo a nossa pregação, seria vã. Tudo que nós somos hoje é porque Jesus Cristo saiu dentre os mortos. E saindo ele dentre os mortos, isso nos trouxe vitória. Por isso queremos falar um pouco da sua parte. Porque desde o Gênesis até Apocalipse, todas as escrituras identificam-se com Cristo Jesus. Indica somente Jesus Cristo. Hoje vamos poder falar de um pequeno tema de que perante Deus, miliano perante Deus é como um dia. Deus, ele não está nos tempos. Deus, ele está na sua palavra. Ele vive a eternidade. É por isso o tempo não lhe preocupa. Então queremos falar um pouco desse miliano perante ele. É como um dia. Um dia perante ele é como miliano. É por isso aqui temos uma profecia que está em Oséias, no seu capítulo 6, por onde vamos ouvir de 2 dias. E esses 2 dias são 2 dias proféticos, e que quando nós vamos levar de volta nas escrituras, são milianos. Quando ele fala de 2 dias, são 2.000 anos. Mas aqui Oséias, quando ele estava a falar, vamos lendo convosco, em Oséias capítulo 6, no versículo 1, ele falava a Israel, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias isamba n'omufundo wakashi tatu yenu tukahiluke kuli Yehova momo iye hanatupapulula mbayiye matuuka iye hanatulamba mbayiye matukasakasa. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Kulute lya matangwa ali matuhuzulula hatangwa lya mchitatu matuhindwisa hanga tukende kumeso jenyi. Para mim recuperar o meu tempo, hanga menguzuka ola yami aqui Oséias, o profeta, ele dá essa profecia. Kana hani profeta uno. E ele falava de Israel. Quando ele está dizendo: vinde, porque o mesmo Deus que nos feriu é o mesmo Deus que nos sarará. E ele está falando no versículo 2: depois de 2 dias nos dará vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aqui é uma profecia. Ele está falando de 2 dias. Mas essa é a linguagem profética.
te fala magulo zango depois de 2 dias. wacha matangwa ali Mas lá em 2 dias vai matangwa jali tem 2000 anos. takali tuno E quando fala no 3º dia, amwana hanja katangwa na mtutatu é já no 3º milenário. kanunu na kamwaka E quando vamos falar desse 3º milenário, kanunu ka mtutatu logo nos nossos cálculos, mkwalo la chetu já cai no milênio. inahorogela kanunu ka miaka Mas antes de falar do milênio, ulitanjika kanunu ka miaka possamos ver convosco tumone nuna nyenu esses 2 dias. Ele porque está dizendo que wano matangwa depois de 2 dias, wacha matangwa ali quer dizer que eles ferem. malemeka Quando eles ferem, sema alemeka vai passar 2 dias, mpari matangwa jali ele pessoalmente ye mwene lhes zambi cura. mauka Eles vão reviver. mapa nyimono Depois, no 3º dia, watangwa na mtutatu ressuscita. mafufuka É uma profecia. ulu profeto Antes de prosseguirmos com essa profecia, ulite tunungenyu profeto uno trata-se de Israel. kana njantala Israeli Osea, o profeta já tivera visto. Osea profeta sema chimwene kulu O que será? chikate mchikapwa kuchimchikapwa Em Salmo 90, mu mkanda masamu makumiliva nós veremos lá, ntumona no versículo 4, mfunda iwana sempre ele esclarece kana lumbununi do que nós queremos dizer aqui. aino tunasangi kwamba hano Em Salmo 90, masamu makumiliva versículo 4. mfunda mchuwana Aqui, antes de vermos o versículo 4, ulite tutange mfunda mchuwana leamos o versículo 1. tutangenu masamu makumiliva mfunda wakashi No versículo 1 está mfunda dizendo: wakashi kana mbi Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. amen mwene yena kuwa kupwa chiswamo chetu kuisemuko yeswe Aqui é o salmista kali samu que está cantando. kanembi E ele reconhece que nyikala nkangweni o refúgio verdadeiro para Israel, mwene kuliza ohai de geração em geração, muchisemuko ele é Deus. kali yezambi Porque sobre esta terra não há refúgio. heshu chinyino kwa E no versículo 2 ele vem dizer: chali kanembi antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. shimbo milundu kanda ichisemuka shimbo kanda uchitomba mavu nyihashi chize ku myaka ya mutolo ndo ku myaka ya mutolo yena uli zambi. Aqui o salmista fala de 2 eternidades. Ahano samu kana hanjeka ha mutolo iso yali Quer dizer que ele está engrandecendo kali kana unangamisa a grandeza do eterno Deus. wa mutolo zambi. E ele está dizendo: Kana mbele antes que houvesse mesmo os montes, mesmo houvesse isso, a criação, ele é Deus, ele considera Deus como o refúgio dele. E aqui está a dizer da eternidade à eternidade, 2 eternidades. Quer dizer que antes da criação, como o apóstolo João poderia dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, e esta carne é a carne de Jesus Cristo, e o verbo é o Logos, e esse Logos que saiu da eternidade, por onde o salmista está dizendo, da eternidade à eternidade, quer dizer que entre 2 eternidades, Deus no meio coloca o espaço do tempo, é onde ele colocou a sua criação. Então ele é Deus, não é porque nós o adoramos desde a eternidade. A eternidade, ele é Deus. Quer dizer, nessas 2 eternidades, na primeira eternidade, tudo estava nele. Ele era chamado o Elohim. Sendo ele Elohim, que se basta.
o Espírito eterno, que estava lá no princípio, na eternidade, aliás, na eternidade. Quando ele estava na eternidade, tudo estava nele. Ele pessoalmente era Pai, era Filho, era Espírito Santo, era curandeiro, era tudo, todos os atributos estavam nele, lá na eternidade. É por isso o salmista diz, da eternidade à eternidade, quer dizer que na primeira eternidade, tudo estava nele, sozinho, mas tinha um plano. E nesse plano da criação, e mesmo o plano da criação, sendo ele Deus, sendo ele próprio omnisciente, porque o nosso Deus nem só é omnipresente, nem só omnipotente, mas ele é omnisciente. Na sua omnisciência, conhece o fim das coisas antes do princípio. E ele, lá na eternidade, iniciou a ter um plano. E nesse plano da criação, no mesmo plano da criação, concebeu o plano da redenção, porque já tiveram visto que haveria uma criatura que iria se rebelar, e na sua rebelião, e ele iria enganar a humanidade, les levaria na perdição, então não haveria quem que poderia les salvar. Desde a eternidade, ele preparou um cordeiro, porque a Escritura está dizendo, não foi mediante ouro e prata que nós fomos resgatados de uma vã maneira que nós herdamos dos pais, mas mediante o sangue do cordeiro imolado desde antes a fundação do mundo. Quer dizer que o nosso Deus, antes que haja o pecado, ele preparou já o cordeiro, para que quando o tempo chegar e o homem cai logo no seu plano, ele tudo fez na eternidade. É por isso o salmista estava dizendo, da eternidade à eternidade, ele é Deus. Na primeira eternidade que estamos a falar, tudo estava nele, estava sozinho, tudo estava na sua mente. É por isso que temos dito, todos que eles conheceu antes da fundação do mundo, quando ouvirão o evangelho da salvação, eles obedecerão, porque Deus já tiverá escolhido. A salvação não é na igreja, a salvação já estava manifestado, planejado nele, Deus, na eternidade, sozinho. Essas duas eternidades que o salmista está nos falar, da eternidade, a primeira eternidade, Deus estava com sozinho. O Elohim, o Espírito que se movia em cima das águas. Esse que Deus olhou, sai da eternidade, iniciou a criar no princípio. É por isso, quando a Escritura fala, no princípio era o verbo, não era o princípio do eterno, do Elohim, mas era o princípio do tempo, o princípio da criação, por onde ele iniciou a criar. E quando ele criou esse mundo, em 6 dias, no 7º dia, repousou-se. E quando se repousou das suas obras, e assim ao longo do tempo, no 6º dia, criou o homem, e esse homem que caiu, o homem que foi feito à imagem de Deus, quando lhe formaram um corpo, o homem caiu. Então, o que nós queremos nos referir aqui, nessa primeira eternidade, quero dizer que nós todos, tudo que está a se ver, estavam na mente de Deus, mas que
princípio, quando Deus iniciou a criar, ele era Logos, era palavra, ele tinha um corpo, palavra, e naquele corpo que ele iniciou a pronunciar as palavras. Haja isso, e isso apareceu. Haja isso, e isso apareceu. Criou o homem, quer dizer, naquele corpo. É assim que, nessa primeira eternidade, estava lá sozinho, mas na segunda eternidade, Deus não estará só. Porque aqui no meio, entre a eternidade e outra eternidade, Deus criou o tempo de tudo quando há o homem, e o homem caiu. Quando o homem cai, Deus, ele pessoalmente, o mesmo verbo se fez carne, ele é Cristo, para resgatar o homem. E a obra de Golgotha nos resgatou de todas as maneiras que nós herdamos dos nossos pais. E ele se formou um corpo. E todos que são membros daquele corpo são esses que lhes prometeu outra eternidade. E naquela outra eternidade, ele, Deus, não estará só. Agora seremos lá nós todos, porque nós também, que recebemos a palavra, teremos a vida eterna. E essa vida eterna é naquela eternidade por onde nós estaremos com eles. É por isso o salmista dizia: da eternidade à eternidade, tu és Deus. No versículo 3 diz: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Wako hiluisa muntu kufufuta wako ambangwe hilukenu anaja atu. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Momo umesoje kanunu kamiaka kana pungwe tangwa lezao muje iliapalika kana pungwe ola yakalai haufuku. Deus que ele experimentou que é a eternidade. Zambiono nakanyinka mtolo chumachika. O tempo para ele ola não lhe diz muito. Somos nós os filhos dos homens, cujo tempo é determinado cá na terra, nesses corpos. É por isso o homem sempre é agitado. Porque sabe que o seu tempo é determinado. É por isso que ele quer recuperar. Porque sabe que amanhã o tempo passa. Mas para um cristão, ele não se implica muito no tempo. Mas já que eu quero falar de 1000 anos, é como um dia perante Deus. É por isso o salmista vai dizer: para ti, os 1000 anos são como o dia de ontem. Agora essas pessoas gritam de que ele prometeu que ele virá. Mas até quando? Já 2000 anos. Quantas pessoas que mal colocaram as profecias no espaço do tempo. Quando eles viram que a cada fim de 2000 anos, a cada fim do 1000 anos, há sempre um acontecimento. Eles tomaram desde Cristo até no ano 2000, muitos disseram que Cristo viria em 2000. É o que está a levar a incredulidade até hoje em dia. Nas pessoas que se zombam do retorno de Cristo, dizendo desde que ele prometeu, opa, não há fim do mundo. O fim do mundo é quando a pessoa morre. E também nós temos dito cá, não haverá fim do mundo, o mundo que Deus criou.
Mas o mundo que está a se referir é o sistema que o homem colocou nesta terra que Deus criou. Esse sistema findará. Quer dizer que quando nós falamos do fim do mundo, quer dizer que é o fim do sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso, tudo que o homem colocou na terra terá fim. Mesmo o mundo que ele criou só passará numa renovação. Porque a terra foi feita para que o homem habite nesta terra. Mas não esta terra poluída requer que seja purificada. Mas o fato de que já passa esses anos, há os zombadores que estão se zombar para dizer é o que nós temos escutado. Mas o que nós queremos dizer, meus irmãos, Deus, para ele o templo diz pouco. O que nós queremos justificar, o nosso relógio é Israel. Oseias na sua época, quando olhou, ele viu como é que Israel, no ano 70, uma nação viria para destruir Israel, para les espalhar no mundo inteiro. Deus é que permitiu. Os judeus que negaram Cristo disseram que o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. No ano 70, o historiador José, quando estava a ler as suas obras, ele relata o que houve. Muitos documentários relatam o que aconteceu com os judeus quando o general Romano Tito até disse, naquela época quando chegou, ele aproveitou as suas fraquezas, les encontrou já dividido, havia muitas setas, e naquelas setas, porque eles tinham receio de como destruir o templo de Salomão. Mas o que aconteceu, já que aproveitou as suas fraquezas, entrou mesmo naquela fraqueza, diz era uma grande destruição. Os judeus no ano 70 da nossa era, quer dizer que 70 depois de Cristo, Israel dispersado. Deus permitiu que seja ferido. É que Osés está a dizer que Ele nos feriu, mas Ele próprio nos curará. Que significa, depois de 2 dias, viveremos. No terceiro dia, nos ressuscitará. Essa profecia cumpre-se com o que está em Ezequiel capítulo 37. Ezequiel também já tivera visto. Ela viu um vale. Aquele vale, um vale. Ezequiel 37. Viu um vale. Naquele vale estava cheio com os ossos, cheio, mas bem seco. Ezequiel aqui estava vendo Israel, que foi dispersado em todos os cantos, em todo o mundo. Mas Oseias no seu canto, ele fala de ferir. Em 2 dias, depois de 2 dias, diz, viveriam. No terceiro dia, ele ressuscitaria. É matemática. Mas aqui Ezequiel, ela diz, veio sobre mim a mão do Senhor
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezekiel, makumyatatu nchimbiyani mfundo wakashi kwa kule Yehova ili pwa hali yami yangu chiza kutachi cha spiritu wa Yehova yangu sa hakachi kachana chato nyifuha. Ezequiel olhou Ezekiel watala dentro de um vale cheio com ossos. muchimwe hachimwe chana chiazaleta ifa. Versículo 2 está a dizer: Fundo e mchari me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimos, bem seco. yangu palikisa hakachi kayo mwapwile yinji chikolo mchana yeswe ya chau. Deus está a dizer: passa. Zambi yanampalikisa mwenye palika Isso estava numa visão. yapele musole E os ossos bem secos. ifuha ya kuma chau. E ele perguntou Kana muhula acerca dos ossos que ele viu. aifuha iza mwene E me disse: filho do homem, yamba kuli ya mingwenyi mwana mutu poderão viver estes ossos? ifuha ino mwihasa kupanyi mono nyi. E eu disse: Senhor Jeová, Inkumbulanga mi mwene Yehova. tu sabes. Amen. Yena kuna chinyingika. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Je kanawa yamba kuli ya mingwenyi profeteza kuifuha ino uyambe ngwe ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. eno ifuha yum ivo eno liji la Yehova. Assim diz o Senhor Jeová: Amen. e a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amen. Mwene Yehova kanambe kuifuha ino ngwenyi ngutuma mwikumuli yenu mba munupwa nimono. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amen. Fundo sambano 6. Ba Mungu sa mijipa hali yenu. Mungu saho musunya nawa ni kunufuka nikowa nikunusa mwiku munukapwa nimono mba munuka nyingika ya minguli Yehova. Então profetizei como se me deu ordem, e houve ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amen. Chocho na profetezele chizechene angutumine ba shimbu Mungu chipungu chiprofetiza kwa pwile chizunguzungu kumanyi ndwa mba yeifoha ili para Kenya chifoha ewa. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele espírito. Mba yeifoha ili para Kenya chifoha zwa shimbu Mungu chitala mijipa yayo nimusunya hiwezaho nichikowa hichafuka alioze mwiku ushimo. Aqui há como duas profecias. Aha no profeta oliso yai. A primeira profecia Profeta utango era para que os ossos sequíssimos espalhados em todo o vale, quando Ezequiel profetiza, para que os ossos se juntassem, e assim os ossos se juntou osso por osso, e depois de se juntar, em cima dos ossos houve nervo, depois de nervo, carne,
Quer dizer que era uma constituição. Mas não houve ainda espírito. É o que, aliás, Osea dizia. Ele, Deus, nos feriu. Mas depois de 2 dias, viveremos. No terceiro dia, nos ressuscitará. Ele não falava de 2 dias. Segunda e terça-feira. Falava de 2 dias profeticamente. Porque nós já dissemos que 1000 anos perante Deus é como um dia. É por isso que Osea falava desses 2 dias em que Israel seria ferido, disperso. Ezequiel, na sua forma, ele vê esses ossos. Era Israel espalhado ao mundo inteiro. Quase 2000 anos sem nação. Israel disperso desde o ano 70. Mesmo falar do ano 70, sabe que antes que Cristo nasça, no ano 62 antes de Cristo, lá o reino dos romanos vinha escravizar o reinado de judeu. E a Judeia era uma pertença dos romanos. Não é em vão quando o apóstolo Paulo ele foi prendido e foi chicoteado, e ele poderia dizer, segundo a lei dos romanos, não é lícito bater alguém sem todavia lhe ouvir, sem todavia lhe jurar. Não é lícito aos romanos. E eles, quando se perceberam que ele era um romano, lhe perguntaram: és romano? Ele disse: sim, eu sou romano. Muitos eles torcem essa realidade, porque alguns, ele, o próprio apóstolo Paulo, está a dizer que eu sou israelita, da tribo de Benjamim. Sou o verdadeiro fariseu, a quando a minha seita, zeloso. Mas como é que esse verdadeiro israelita da tribo de Benjamim se torna mais romano? Significa que antes que Cristo nasça, o reino de Judeu era pertence dos romanos. Quer dizer, os romanos escravizavam a Judeia. É por isso, mesmo antes que Cristo nasça, o rei Augusto César decretou um alistamento para que cada um fosse se alistar. Por que o rei Augusto daria essa ordem na Judeia? É porque naquela época os judeus estavam sob o controle dos romanos. É o que nós queríamos dizer. Naquela época, mesmo quando antes de Cristo nascer, Judeia estava sempre nas mãos dos judeus, aliás, dos romanos. E no ano 70 foi pior. Destruído, o templo saqueado, dispersado em todo o mundo. Ninguém pensava mais que haveria uma nação. Quer dizer que Deus permitiu. Osea já tivera profetizado. Ele que nos feriu. Ele próprio, depois de 2 dias, nos curará. No terceiro dia, nos ressuscitará. Significa, desde o ano 70 até só no ano 1949.
quase 2000 anos. Do ano 70 a 1948. Meus irmãos, 1000 anos passou. Israel disperso. Não há nação. Desde o ano 70 até 1948. Também. Quase 2000. É 2000 anos. Agora, Deus, segundo a profecia de Ezequiel, os ossos secos que estavam dispersos, Deus ordenou para que Israel voltasse na sua nação. E voltou-se na sua nação quando houve a guerra de 40 a 45. Em 46, Israel tinha que voltar. Mas em 48, ONU reconheceu Israel como uma nação. Significa Deus estava curando a ferida que ele próprio feriu Israel, porque nenhum mal vem na terra se Deus não autorizar. Se ele autorizou, era para que Israel reconheça, porque Jesus Cristo, antes que ele mora, olhou Jerusalém. Ele chorou. Disse: "Oi, Jerusalém, Jerusalém, se tu conhecesse o dia da tua visitação, mas a tua cidade agora deixarás deserta." E foi mesmo deserto. Durante 2000 anos. Ninguém contava mais que a nação de Israel haveria nação de Israel. Mas quando Deus profetiza, a profecia, mesmo se os anos passam, se cumprirá. É por isso Abacuque está dizendo: "Filho do homem, profetiza, escreva a profecia, para que quem passa correndo leia visivelmente, porque esta profecia se cumprirá, mesmo se tardar, espera." É por isso para nós também. Esse Ezequiel 37, depois vamos acabar, porque é na nossa base. Mesmo se o tempo passa, o que está nos pedir é paciência. Deus, ele não vê o tempo. Deus, ele olha a sua palavra. Mesmo se o tempo passa, ele está na sua palavra. Aqui no Hebreu capítulo 10, a Escritura nos esclarece dizendo: mesmo se o tempo passa, aguarde. Nós não somos dos que se retiram. Nós somos dos que esperam a profecia. Paulo está nos aconselhando assim. Hebreu capítulo 10, versículo 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Kandanu kambila hamu yenu lienalyo lili nikukundulula chinene, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé.
38. O justo vive da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Quando Deus faz uma promessa, não te preocupe com o tempo. Mesmo se os anos passam, para eles, da forma que estão a ouvir, 1000 anos é um dia. Oséias estava profetizando sobre Israel. Ele viu como é que Israel será ferido, dispersado em todas as nações. Mas ele disse, depois de 2 dias, vamos viver. Era a profecia que se cumpriu. No ano 70, que Israel foi ferido, dispersado em todas as nações. Mas em 1948, Israel se tornou uma nação. É Deus. Mas segundo Ezequiel, a primeira profecia era de juntar os ossos. Ezequiel está a dizer, quando a profecia saiu, um grande barulho, muito ruído, reboliço dos ossos. Quer dizer que o osso sai daí. É uma profecia de que os ossos secos era a casa de Israel. Era o judeu. Israel dispersado ao mundo inteiro. Por onde eles estavam, não tinha nada de Deus. Quer dizer que entraram num profundo sono. Mas Ezequiel disse, profetiza. A primeira profecia les ajuntou. Quando les ajuntou, viu os ossos se ajuntaram, houve nervo, depois de nervo houve carne, mas sem vida. É como hoje, desde que Israel se tornou uma nação, é uma nação, mas espiritualmente falando, até hoje em dia, ainda não tem vida. A vida virá quando Cristo irá se revelar a ele, e quando vamos chorar, já é no 3º dia. Quer dizer, os 2000 anos passaram. Depois de 2000 anos passaram, no 3º milenário para ele, Israel, Jesus Cristo se revela a ele. É o que a Escritura, Ezequiel, na segunda parte do versículo 9 está dizendo, e ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e diz ao Espírito. Profetiza Manamutu Wambe Kumwikungwe. Assim diz o Senhor Jeová. Vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos e secaram e
pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. 11. Mbaye yamba kulia mingwenyi mwana muntu ifo haino we munyachi wese wa Israeli o ka kwamba ngo ifo hayetu hiyoma kutalatala chetu hicha toka hana tuteta hongui. Aqui a profecia para Israel do terceiro dia há de se cumprir quando a esposa, aqui a missão acabou na gente das nações, porque a escritura estava clara em Romano, dizendo é só quando o número da gente das nações se completar, é assim que todo Israel. Vamos lendo Romano capítulo 9 para vermos a realidade aí. Romano 9 vamos, é Romano 25 rapidamente. Romano 25 no seu versículo 25. Romano capítulo 11 versículo 25. Leremos assim: porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais que de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Roma comunicasha makumyalinyitano manzumbu chazangire yenu nolajale hachichimbikilo chino kuchina munukanyama nikutaka cha yenu ene ngwami kukalisa cha chihanda hi konegeren kutaka hi cha kutaka kukalisa cha chihanda ni kutaka cha yenu ene ngwami kutalisa cha chihanda hicha wanako cha Israeli ndo kuzeya kuzalato cha akamavungu muchiza. Aqui o apóstolo Paulo esclarece esse mistério, dizendo: meus irmãos, o endurecimento que veio a Israel, se bem que era o josso seco, mas em 48 se tornou uma nação, já está na sua pátria, mesmo se estão lá tudo em forma, mas até hoje em dia estão na cegueira. Porque o apóstolo está dizendo, se eles entraram na cegueira, Israel entrou na cegueira, é para que o número, a plenitude do gentio, todo gentio entra, e o fim da gente das nações é o arrebatamento, que ele disse que os vossos corações não se turbem, vou vos preparar lugar, quando eu acabar virei a vossa busca. E quando ele acabar, é assim que o versículo 26 diz: e assim todo Israel será salvo. Chocho makalamina a Israel eswe. Quanto é que todo Israel será salvo? Essa parte que Osea disse, no terceiro dia nós ressuscitará. Quer dizer que serão salvos. Mas antes que eles sejam salvos, primeiramente a plenitude da gente das nações seja tomado. Osea, ele na sua parte, quando fala, ele fala de 2 dias. Esses 2 dias,
primeiramente, Deus lhes cura. Mas Ezequiel está a dizer, na sua profecia, quando viu aquele vale dos ossos secos, era necessário a primeira profecia para lhes ajuntar. A primeira profecia já se manifestou, porque Israel já tem a sua pátria, já tem a sua bandeira. Israel é reconhecido na ONU como uma nação. Mesmo se hoje há essa luta para que nasça outra nação dos palestinianos, é para que outra profecia venha se cumprir. Mas o que está nos preocupar hoje perante nós, gente das nações, Israel já está ansioso, como aqui está escrito no versículo 11 ou no versículo 8 do Romano 11, como está escrito: Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvido para não ouvir, até ao dia de hoje. Roma comunicaste hanake bwechi na soni wanguo zambi wa hele espírito ya kufungunuka meso ya kufungunuka meso azeke chikamona no nyimati azeke chikeva no do kutangwa lino eles estão lá, qual kukusi, mas até hoje Israel não tem visão de reconhecer que aquele Jesus que eles crucificaram é o Messias. Porque foram levados no profundo sono. Aqui, ele continua dizendo, até no dia de hoje, verso 9, e Davi diz: torne-se-lhe a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. 9. Ndawi chikana mbengwenyi mesojo mesajo hiya mesayo hiya pa chitela nyimheto hi talingiso nyifeto kuli ayo. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Mesojo akale hanga ke chikamona akafumbike manyima majo matangwa eswe. Tudo isso se lhes aconteceu nos versículos precedentes. Dizem, era para que tu, que era cego, que não tinha Deus, que não te conhecia na comunidade de Israel, sem promessa, possa entrar. Mas que quando o número se completa, para que outra profecia de Oséias se cumpra, Cristo vem tirar-nos desta terra, nos leva no céu. Enquanto que Ele nos leva no céu, obrigatoriamente, segundo Apocalipse 11, duas oliveiras, Moisés e Elias, vão para Israel pregando. E quando está a pregar, lá Israel já reconstruiu o seu templo, por onde o filho da iniquidade, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o filho da perdição, ele entra no templo. Israel, com a cegueira, será enganado, seduzido. Há um falso profeta. E sendo seduzido a um falso profeta, porque todos eles são cegados. Para que se cumpra também essa profecia de Isaías 29. Isaías 29, no versículo 10, diz assim: porque
o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Isaya makumi liva hakumi mumu Yehova hanazukula hali yenu spiritu ya kuyatulo anji hana jiki meso jenu ngwami aprofeta hana fuku mite yenu ngwami aqua kumona. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá a um que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. O solelo ayuma ino Yesu iwa pabuli yenu ngwe maliji amukanda umwe hana ujiki muze mau hana kuli umwe mukwa kutanga ngo tanga aye mamba ngwenyi chahashile momo wakujika. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Bamuze mau hana kuli mukwo yoze kanyingi kine kutanga ngo tanga aye mamba ngwenyi chanyingine kutanga. Porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que foi instruído. Mwene wambire ngwenyi wano atu kana kunda makuli yami nyimakanwa jo nyikungulemesa nyimivumbo yo alioze mbunge jo kusuku jilinyi yami nyiwoma akunguvwila wapwa shimbi imwe ya atu hana lilongesa kupachikila. É por isso Jesus Cristo, quando vinha, lhe dizia: olha, fariseu hipócrita, vocês estão a conservar tradições em detrimento do mandamento de Deus? Olha, estão se aproximar de Deus com os lábios, mas vossos corações estão distantes dele. É o que estava escrito aqui. Israel todo completo está nisso. Mas o tempo avançou. Nós, pela graça de Deus, este livro que Deus é a um homem que sabe ler, e ele disse: lê, mas disse: está velado, está selado. É o que em Apocalipse 5, quando João olhou, um dos homens disse, um dos anciões disse: quem é digno de tomar o livro e de quebrar os seus selos e revelar o que estava lá? No céu não houve ninguém, na terra não houve ninguém, mas a graça de Deus, Cristo Jesus, avançou até o trono, recebeu, tomou o livro nas mãos do seu dono original. Quer dizer que o Jeová, quando Adão cai, o diabo lhe recuperou, se tornou escravo do Satanás, e o Satanás recuperou toda a propriedade que era a herança do homem. Deus, ele só tomou um livro que é o título de propriedade, e nesse livro é por onde havia segredos, e se não te for revelado, não vais ver. Podes ler, não vais entender, mas pela graça do Senhor, quando Israel nega
Cristo Jesus. Porque Jesus, Ele é quem tomou o livro para quebrar seus selos e revelar. Porque Ele é digno. Mas Israel, até hoje em dia, lendo Moisés na sua sinagoga, segundo o apóstolo Paulo, o véu está sobre ele. E este véu só desaparece em Cristo Jesus. Porque a grande revelação é conhecer quem é Jesus. Mas até os nossos dias, Israel, esse mistério lhe é oculto. Mas nós, o apóstolo Paulo se exclama dizendo, esse mistério que foi oculto ao longo dos anos, mas revelado nesses últimos dias, a saber, Cristo, a esperança da glória em vós. Quer dizer que quando Cristo está em nós, essa é uma grande revelação. Mas Israel, esse mistério lhe é oculto até nesses dias. Mas quando a esposa sobe, Elias, Moisés, pregam 144 mil homens, o selado de Israel, a cada tribo 12 mil que serão selados. São esses homens, segundo as escrituras, que eles não terão compromisso com essas alianças que Israel está a fazer hoje, politicamente. Esses aqui negarão. O facto dele negar, a besta matará. Mesmo 2 oliveiros serão matados e estendidos num lugar público e o mundo inteiro levará. A escritura quando está dizendo que o mundo inteiro levará, significa hoje Deus sabia, conhecia que no momento quando aquele tempo chegará, a tecnologia subirá. E quando a tecnologia, o conhecimento sobe, é assim que haveria televisão. Hoje as redes sociais. Há muita coisa aí. Hoje temos 5G. A comunicação é rapidamente, é fração de minuto. Mesma coisa que está aí. O mundo inteiro já tem. Deus é grande sábio. Quando ele dizia, quando seus corpos serão estendidos lá, e o mundo inteiro, as pessoas nos diziam, mas como é que isso é Jerusalém? Como é que é o mundo inteiro? É a tecnologia. Mesmo Daniel já tivera profetizado que nos últimos dias haveria grande conhecimento. É por onde chegamos. E todo mundo verá esses homens que atormentavam durante 3 anos e meio com maravilha. O Elias que mandou fogo do céu. Moisés que transformou água em sangue lá no Egito. São essas maravilhas. Quando Israel verá isso, dirão, mas parece esses homens têm razão. É assim que a aliança quando é rompida, o libertador que vem de Sião, quando ele deixa, se revela a ele, todo mundo chorará. Vamos se perguntar, onde te vem? É por isso as escrituras dizem, houve 7 anjos que soam as trombetas. E essas trombetas são as trombetas que introduzem as festas de expiação. Porque Israel negou a verdadeira expiação de Pentecostes, a expiação de Cristo. Negaram o verdadeiro sacrifício. É assim que eles vão passar nessa expiação pelas festas de trombeta. Porque entre Pentecostes, porque em Levítico 23 temos 7 festas. E nessas festas temos a festa de Pentecostes até a festa de expiação. Quase havia 7 semanas. E nessas 7 semanas
que estava a se fazer, quer dizer que em 50º dia, lá é Pentecostes. Nós também, 7 era da igreja. Depois que 7 era da igreja passa, o que vem agora é expiação. Mas essa expiação virá só quando o 7º anjo toca a trombeta. Logo Apocalipse 11, versículo 15, todo Israel desperta. Vão olhar Cristo. Está muito tempo essas feridas. E ele grita. Agora o tempo chegou que o reino, os reinos, volte ao nosso Cristo. Eles vão reconhecer que Jesus, Ele é Cristo. Ela entra em curso a grande tribulação. Mas o que eu quero apelar aos meus queridos irmãos, olha, não entre na zombaria. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, nos dá conselho. E é o conselho que eu dou a todos: não sejam zombadores. Tudo que estamos a ver no Meio Oriente, Israel ansioso para sacrificar. Esses dias em Israel, somente louvor, orações. Por quê? Há algo que quer acontecer. Há algo que quer acontecer. Pedro disse assim, 2 Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, é o conselho que Pedro deu também. Vos demos esse conselho para que não entre na zombaria. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Petro mchali tatu mfunda wakashi akwetwa zangu guno mukanda wa mchali guna usoneka kuli yenu mu Yesu yali nguna kasumuna kunyonga chenu cha kutuika hakuniulula, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. 2. Ngwami chanutamba kiuluka maliji aze ahanjigile shimbu kanda mumakanwa ja aprofeta asandu nishimbi ya mwene chilamwina anuambile kumakanwa ja aprofeta genu. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. 3. Chuma chitangu nyingi kenu amatangwa akusula akwa kukekuna kumakeza nikukekuna nikwenda nikulita niusolo woene. E dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mambango chilakenyo chakwiza chenyi chili hicho mumuhanga tulamba aile tulo yuma Yesu kuyafama chize chene ngwe yapwile chize kuputikilo waitanga ya zambi. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio
água subsiste. Momo chino upale woene kakuvulama ngwe kwapwile malilu chize kushakulu ni hashi haze la meya ni mumeya ni kulita ni ligi la zambi. Pelas quais coisas pareceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Kuli ayo hashi hakulu se hazalile ni sanga la meya hatokele. Mas o céu e a terra que agora existe, pela mesma palavra, se reserva como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 7. Alioze marilu aze ahadapwila ni hashi ni kuliji limuwika hana itulikila kahya kana ifungu ndo kutangwa leopatilo ni kononona cha itanganyanyi. Meus amados, não ignoreis uma coisa que dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como dia. Alioze kanda nuvulama chuma chino chumuwika akwetwa zangu wetangwa limuwika kulimwene linapungwe kanunu kamyaka kanapungwe tangwa limuwika. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. 9. Mwene keshikuvumiwa nyichila kenyo chenyi ngwe amwe akunyonga kupa kuvumiwa alioze iyekapwa nyuhomboloji kuli yenu se kazangile nyumwe kutoka alioze eswe akalikonyeke. Meus irmãos, este é o fim. O mensageiro nos aconselha aqui nessa mensagem, reconhecendo o seu dia e a sua mensagem. No parágrafo 31, agora a mensagem do sétimo anjo é para abrir o mistério dos selos. Chamando os trabalhadores gentios da 11ª hora para receber o mesmo pagamento que os trabalhadores da primeira hora receberam. Vê? Agora, Jesus ensinou isso. Ele disse que havia algumas pessoas que foram para a colheita. Eles foram contratados e eles foram trabalhar cedo da manhã e eles receberam um denário pelo dia trabalhado. E então, ao meio-dia, alguém mais foi para o trabalho. E logo na 11ª hora, que é a última hora do dia, esse alguém foi trabalhar e recebeu o mesmo tipo de pagamento que os trabalhadores da primeira hora do dia e o da última hora. Isto é tão perfeito. Os mensageiros da primeira hora, com a palavra, com o evangelho, com a verdade, começaram no dia de Pentecostes. Então houve a era escura que os separou.
fora. Logo na metade do dia vieram Lutero e Wesley. E então tem que haver uma mensagem na hora do entardecer para receber a mesma coisa que eles tiveram no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar outra vez, ou trazer de volta aquelas mesmas coisas novamente. Então aqui o mensageiro nos leva de volta no exemplo desses trabalhadores que aos que saíram para poder trabalhar numa lavra, os trabalhadores que saíram na primeira instância trabalhar, mas que quando chegou na 11ª hora são os últimos trabalhadores, mas às 12 horas o patrão veio para lhes pagar, eles todos foram pagos um denário. Mas os que trabalharam de manhã disseram: mestre, nós trabalhamos de manhã. Mas ele disse: o contrato que eu vos prometi é de vos pagar um denário. Meus irmãos, perseveremos. Por onde saímos é distante. Por onde chegamos, a nossa salvação é tão próxima. Todos os sinais indicam que Cristo está vindo. E quando Ele vem para nos levar, já não há tempo. Não seja como os que estão se zombar das promessas desde que ela iniciaram. Tudo está da mesma forma como desde o princípio da criação. Mas que nós, os da 11ª hora, irmão Branda me esclarece bem que nós, os ministros, nesses últimos dias, somos os ministros, os trabalhadores da 11ª hora. Depois da 11ª hora, haverá 12 horas, que é o tempo de pagamento. Quer dizer, o nosso pagamento, quando ele vem no arrebatamento, nos leva, depois do arrebatamento, depois das bodas, voltaremos sobre esta terra. Eu já vinha falar dessa prolongação que está em Daniel, de 45 dias. Esses 45 dias é o momento que ele está a estabelecer o seu trono, por onde nós todos compareceremos, que cada um receba o que ele tiver feito no seu corpo, enquanto vivo, ou bem oral. É por isso, meus irmãos, vamos perseverar, não recua, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, mas é o momento que nós devemos tudo fazer, perseverar na fé, como o apóstolo Paulo disse, nós somos dos que perseveram até o fim, não dos que recuam. O tempo já não há. O que nós queríamos dizer, somos nós que estamos chorando pelo tempo, mas nosso Deus que vive a eternidade, o tempo para Ele não lhe diz nada, porque 1000 anos para Ele como é um dia. É por isso, meus irmãos, Ele não quer para que alguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e à conservação da vida. Para hoje, era tudo que nós queríamos dar como exortação. Que o Senhor Deus abençoe cada um que nos ouviu, então onde Ele está. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre vós, em nome do Senhor Jesus Cristo.